Bom dia, muita paz. Vamos fazer uma prece? Graças a Deus, bondoso Jesus, nesta manhã de domingo, nos colocamos diante de Ti, Senhor, para agradecer-te, para louvar-te, para pedir-te. Jesus, nós agradecemos pelo dom da vida. Nós te louvamos, Senhor, pela natureza. Nós te pedimos, Senhor, a esperança, a fé e a caridade. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas de Paulo. E estamos transmitindo as mensagens por meio da mediunidade de Chico Xavier, referente à primeira carta aos Coríntios. Que fazer, pois, irmãos, quando estáis reunidos, cada um de vós pode cantar um cântico, proferir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretá-las, mas que tudo se faça para a edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Mãos à obra. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do Espiritismo, na revivescência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Porque médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai à mão a obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Meus amigos, esta comunicação de Emmanuel está registrada no livro Pão Nosso, capítulo 1, e também publicado no Educandário de Luz, no capítulo 9. Meus amigos, o Emmanuel nos chama muita atenção
a importância de nós nos colocarmos a serviço. E veja que Paulo, quando diz lá no início desta comunicação de 1 Coríntios, ele fala que nós podemos fazer cânticos, nós podemos proferir ensinamentos, revelações, podemos falar em línguas. Aí ele questiona, ele coloca uma interrogação. Mas que tudo se faça para a edificação. Melhor falando, é uma exclamação. Então, se faça para a edificação. Então, vejamos, o nosso trabalho é para o bem de todos? Então, continuemos na tarefa. E aqui, Paulo fortalece a comunidade de Corinto nesta observação. Porque, às vezes, na casa espírita, nós vamos começar a criar brigas. Olha, eu sou médium que fala em língua. Olha, eu sou médico da incorporação. Olha, eu sou médico falante. Eu sou médium audiente. E assim por diante. Nós vamos dizendo os títulos que temos da mediunidade. E aqui, o Paulo, na carta aos Coríntios, ele nos chama, qual que é a intenção de tudo isso? Para que serve isso? Qual que é a edificação? Então, meus amigos, a edificação do Evangelho de Jesus. Esta deve ser a nossa meta. E não queremos dizer que a minha religião é mais importante do que a religião do fulano, do Joaquim, da Maria. Todas as religiões são importantes, porque todas nos conduzem a Deus. Aí nós temos que aprender, como diz um espírito, nós temos que ficar naquele ambiente em que nós nos sentimos bem. E a religião ela tem que nos fazer melhor. Se a religião não nos faz melhor, nós temos que sair dela. Uma religião que ensina a gente a matar o homossexual. Uma religião que diz que nós temos que xingar o negro. Uma religião que diz que nós temos que excluir a prostituta. Essa não é a religião de Jesus. A religião que diz que nós temos que expulsar os pobres do nosso lado não é a religião de Jesus. A religião que manda matar o bandido não é a religião de Jesus. A religião que prega que bandido bom é bandido morto não é a religião de Jesus. Qual que é a religião de Jesus, meus amigos? É a religião do amor. É a religião da caridade. Esta é a religião de Jesus. E se nós formos verificar, Jesus passou a vida toda fazendo a caridade. Jesus estava onde? Jesus estava no meio dos leprosos. Jesus estava no meio do prostituta. Jesus estava no meio dos pecadores, dos publicanos, do cobrador de imposto, que era a pior raça daquela época. Jesus estava no meio do endemoniado. Era ali que se via Jesus. A gente não vai encontrar Jesus nos templos daquela época. Nós vamos encontrar Jesus no meio do povo, fazendo o bem, acudindo àquela família que não tinha vinho. Nós vamos ver Jesus partindo pão. Vamos ver Jesus ouvindo Maria e Marta na casa de Lázaro. Nós vamos ver Jesus dando vida ao filho da viúva de Naim. Jesus conversando com o romano lá na casa de Jairo. Então, meus amigos, é essa a tarefa de Jesus. É essa a tarefa do cristão de todos os tempos.
Vamos fazer uma prece? Bondoso Jesus, nós nos colocamos nesta manhã diante de Ti. E agora, Senhor, pedindo perdão pelos momentos que negligenciamos o Teu Evangelho, nos momentos que excluímos as pessoas só por serem diferentes de nós, só por pensar diferente de nós. Jesus, vem em nosso socorro. Nós ainda somos muito crianças, Senhor, somos muito rebeldes. Ainda temos tanta dificuldade, Senhor, de entender o Teu Evangelho. Abra, Senhor, as nossas mentes para o entendimento da Boa Nova. Graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, tenhamos um bom dia e que a paz de Jesus esteja com todos nós.